A paz do Senhor, povo santo, aqui quem fala é o pastor Jean. E eu quero neste momento trazer uma poderosa palavra ao coração dos irmãos, mais um estudo da Bíblia Sagrada, com um tema muito interessante. Jesus era Deus? A Trindade é bíblico? Eu quero trazer respostas ao seu coração. Primeiro eu quero responder para você. Eu creio que você está curioso para saber se Jesus era Deus. Abra sua Bíblia lá nos Evangelhos. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1, diz assim, No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14, E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Há um princípio na palavra, irmãos, que a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Ela se explica por si só. Amém? Então esse versículo primeiro, ele vai ser interpretado. Amém? Nós vamos entender o versículo primeiro, analisando o versículo 14. O que seria este verbo? Está escrito assim, E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem que se fez carne e habitou entre nós? Jesus. Ele não era carne, mas se fez carne. Ele não habitava entre nós, mas ele veio habitar entre nós. Então esse verbo que a Bíblia está relatando seria o nosso Senhor Jesus. E lá no versículo 1 nós vamos ter a resposta se Jesus era Deus ou não. No princípio era o Verbo. Todos sabemos que lá no princípio Deus criou todas as coisas através do poder da sua palavra. O Verbo é a palavra. A palavra é Jesus. Jesus é o Verbo. Amém? Então no princípio Jesus era o Verbo. Era a palavra. Então tudo que foi feito lá teve a participação de Jesus e também do Espírito Santo, que a Bíblia diz nos primeiros versículos de Gênesis 1, que o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. Então houve participação da Trindade. Amém? Continua o versículo 1. E o Verbo estava com Deus, Jesus estava com Deus. E agora a resposta para a sua vida. E o Verbo era Deus. Amém? Lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, nós vamos reforçar um pouquinho que Jesus era uma divindade, sim. Diz assim, Um menino nos nasceu, e o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Deus Forte, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Então, se ele não era uma divindade, porque a Bíblia diz que um dos nomes de Jesus, aquele menino que nasceu, era o Senhor Jesus. E um dos nomes dele é Deus Forte. Então, a Bíblia considera ele uma divindade. Amém? Pai da eternidade. Eternidade, irmãos, não tem fim, não tem começo, não tem meio, não tem fim. Nunca acaba. Mas Jesus era Pai da eternidade. Se é Pai da eternidade, ele veio antes da eternidade. Só existe antes da eternidade alguém que é Deus, que é uma divindade. Jesus era Pai da eternidade. Amém? Então ficou muito claro que Jesus era Deus. Pastor, mas eu tenho a curiosidade também de saber se a Trindade é bíblica. Você não vai encontrar a palavra Trindade na Bíblia Sagrada. Mas não é porque você não encontra a palavra Trindade que não é bíblico. Amém? Eu te explico por quê. Não há na Bíblia também a palavra maconha. Não há na Bíblia a palavra crack. Drogas que existem hoje, mas que a gente sabe que é pecado a pessoa se viciar nesse tipo de droga. Mas há versículos e passagens da Bíblia Sagrada que faz eu e você entender que essas coisas não agradam o coração de Deus. Amém? 1 Coríntios 6,10 diz assim, que os bêbados não herdarão o reino de Deus, os beberrões não herdarão o reino de Deus. Então, os bêbados, os beberrões, o que eram? Viciados. Os viciados não herdarão o reino de Deus. Então, quando a pessoa se vicia em crack e maconha, é a mesma coisa que ser viciado em bebida. Amém? A Bíblia está dando uma orientação através de outra coisa, através da bebida, para nos mostrar que também o crack, a maconha, todo tipo de droga que destrói nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, também desagrada o coração do Pai. E pode nos colocar no inferno. A nossa alma no inferno. Amém? Então eu quero que você entenda que não existe a palavra Trindade, mas a Trindade sempre está trabalhando em equipe, em união. E pode observar, na antiga aliança, Deus fez sinais, prodígios e maravilhas. Nos evangelhos, Jesus fez sinais, prodígios e maravilhas. Depois da ascensão de Cristo, o Espírito Santo continua a fazer sinais, prodígios e maravilhas. Então a Trindade tem um poder sobrenatural, um poder divino,
que está sobre eles. Por isso nós consideramos sim que Jeová é nosso Deus Pai, Jesus Cristo é o Deus Filho e o Espírito Santo é o Deus Espírito Santo. Amém? E não há nada de pecado nisso. Amém? Lá no batismo de Jesus, você vai se lembrar que quando Jesus é batizado por João Batista, o Espírito de Deus vem até ele, desce como pomba, e uma voz do céu brada: este é o meu Filho amado, em quem me compraz, em quem eu tenho prazer. Há a participação da Trindade no batismo de Jesus. Nós sabemos que Jesus relatou em João 14,6, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então ninguém chega a Jeová, ninguém chega a Deus se não for por Jesus, irmãos. Entenda isso. Amém? E ninguém chega a Jesus se não for através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem de abandonar o seu pecado. Em João, aqui nos Evangelhos, no capítulo 16, do versículo 7 ao 11, você vai ver que isso que eu estou falando está relatado lá, que o Espírito Santo é que luta para convencer o homem de abandonar os seus pecados, para se aproximar de Cristo, para aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador da sua alma, para poder se achegar, amém, ao Pai, ao nosso Jeová, ao nosso Deus. Amém? Então um trabalha em equipe com o outro. Amém, meus amados? Outra passagem, lá em Gênesis 1:26, Deus está criando todas as coisas, como eu disse, trabalhando em equipe com a Trindade. E quando está no versículo 26 que vai criar o homem, está relatado lá, e façamos. Por que façamos? Porque Deus não estava sozinho. Amém? O Espírito de Deus estava presente. O Verbo, Jesus, estava presente. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Por que a nossa imagem e a nossa semelhança? Porque Jesus estava ali. Amém, meus amados? Louvado seja Deus. Então ficou muito claro que a Trindade existe, que a Trindade trabalha em união, que a Trindade tem um poder sobrenatural, que nós podemos considerar assim que Jesus é uma divindade, que o Espírito de Deus é uma divindade, que nosso Jeová, né, com certeza é uma divindade. Amém? Lá em Mateus capítulo 28, lá nos últimos versículos da palavra de Deus, no capítulo 28 de Mateus, a Bíblia diz que nós temos que fazer o ir de Jesus e temos que ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Mais uma vez a Trindade é citada: o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Amém? E para nós encerrar, abra sua Bíblia lá em João, 1 João, não é nos Evangelhos agora, é lá em 1 João, glória a Deus. Eu quero que você abra comigo, 1 João capítulo 5, 1 João capítulo 5, e o versículo 7 da palavra do Senhor, que diz assim, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. O Pai, Jeová, a Palavra, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus. E estes 3 são um. É como um casamento, irmãos. Amém? Que há duas pessoas que se unem, deixará o homem, o pai e a mãe, unir-se a sua esposa e serão uma só carne. Está lá em Gênesis 2:24. Amém? São 2 pessoas, mas eles vivem um no outro. São uma só carne. Assim é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são 3 pessoas distintas, mas eles vivem um no outro. Eles são um só. Eles trabalham em união, em concordância. Mas assim como no casamento há hierarquia, como a esposa ela é submissa ao seu marido, Jesus também, em tudo que fazia, ele era submisso ao Pai. Há essa submissão, mas eles vivem um no outro. Eles são um só. Eles têm uma aliança entre si. Amém? Então, Trindade é bíblico. Eu creio que eu possa ter tirado algumas dúvidas do seu coração, né? Que a bênção de Deus aí ela venha a ser notória e que a cada dia o nome do Senhor ele venha a ser glorificado. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, o seu comentário, e eu tenho certeza que Deus vai estar te abençoando
te entregando vitórias em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré.